não é uma característica de um chamado pastoral. Às vezes o pastor ele acaba não tendo muitos amigos, porque está sempre servindo ali, às vezes ele não consegue se abrir muito. Com quem que o pastor pode se abrir ou desabafar? Como é que o pastor deve desabafar, para exatamente não carregar essa angústia dos outros, esse problema dos outros? Como é que a gente deve viver nesse caso, Fábio? A palavra de Deus diz que quem encontra um amigo encontra um tesouro, né? E nesses momentos assim, de crise ou de depressão, é muito importante que toda pessoa, e aqui no caso nós estamos falando do pastor, ele tenha alguém, tenha um amigo, uma pessoa de confiança, diante de quem ele ali não tem máscara, sabe? Ele tem que ser o que ele é rasgar o verbo, né? Como se diz. E isso, só o fato de externar, já faz com que a pessoa olhe para essa realidade de modo mais sereno. Então é muito importante ter alguém de confiança, claro que não pode ser qualquer pessoa, e aí Deus coloca na nossa vida aqueles irmãos na fé, aquelas pessoas que nos acompanham, né? Daí a importância de um orientador espiritual. E que eu aproveito brevemente, eu fui padre católico durante 11 anos, né? Então procurei dedicar a minha vida. Durante 19 anos eu tive uma formação religiosa, morei fora do Brasil, morei bem distante da minha família. Eu sou natural de Teresina, no Piauí. Quando eu saí de casa, eu fui morar em Minas Gerais, viajei 43 horas de ônibus para ir morar na cidade, lá no seminário onde eu comecei a minha caminhada. Então eu sempre levei muito a sério as coisas de Deus. E depois, passados alguns anos já, eu estava já no ministério sacerdotal, e começaram a vir alguns questionamentos. E eu não cheguei à depressão, mas eu me questionei muito. Foram momentos assim, de crise, e que eu me perguntava, né, senti o desejo de constituir família. Eu era feliz no sacerdócio, não era infeliz, servia a Deus e tinha muito retorno do ponto de vista humano, isso nunca faltou, graças a Deus. Só que eu sentia que me faltava alguma coisa e eu precisava dar aquele passo, né, importante para ser coerente comigo mesmo, né, e coerente com Deus. Mas não foi fácil. E Deus colocou pessoas na minha vida, homens maduros, pessoas, amigos de fé, que me apoiaram, que me aconselharam. Então, esse é o tema. Deus tem essa sua pedagogia na confissão, né, com o outro, né, aquilo que a gente sempre fala, né, que Deus quer ser amado no outro. Então, essa relação humana, né, Alexandre, é uma forma de Deus trabalhar mesmo para preservar o homem de uma futura depressão. E não necessariamente a pessoa precisa ser um doutor. Basta ser alguém que tem um coração aberto, um ouvido aberto para poder ouvir, porque às vezes a gente é curado até na própria fala, né? Parece que a cura está dentro de nós mesmos, não é nem no conselho. Você vê um psicólogo, não sei muito psicanalista, mas o psicólogo, você vai lá para uma consulta, você mais fala do que ouve. Acho que tem a ver mesmo essa coisa da confissão. Tiago fala sobre isso, confessar uns aos outros vossos pecados, porque há uma pedagogia no falar, né? Então o corpo ele anda bem ajustado, quando está unido, o corpo quando está unido, né, se relacionando em amor, há cura, né, no meio da comunidade. Sem dúvida, o corpo se edifica mutuamente, né? É isso que a palavra fala. Agora, no que diz respeito aos passos de como se perceber num processo de depressão, sobretudo no contexto pastoral, lidar o tempo todo com a verdade, porque não é incomum você ser seduzido por emoções, sentimentos, aspectos de demanda da comunidade sobre você, projeções dela sobre você, e você meio que inconscientemente ir aceitando tais demandas. Isso vai gerando dentro de você um ambiente todo montado sobre emoções, sobre sentimentos, sobre sensações. E se a vida é pautada em cima dessas sensações, dessas emoções, uma hora falha. Nosso chamado não é para viver a fé em Cristo com base em emoções e nem em sensações. É na verdade, no que se crê, é na fé. E a fé não depende de sensações nem de emoções. Então poder lidar com verdade o tempo todo
seria o É interessante que o Alexandre está falando, porque às vezes o pregador, o pastor, o mentor, o padre, ele às vezes está criando expectativa. Exato. E essa expectativa pode exatamente gerar. Então a verdade, ele sempre ser verdadeiro com ele e com os outros, é o caminho de uma espécie de blindagem de qualquer sofrimento emocional. Na medida que a nave, o corpo, a comunidade projeta sobre ele a pessoa que não peca, que não erra, que é o santo, que é sensacional, e ele aceita isso, ele passa a acreditar nisso. E aí quando ele vê na verdade que ele não é isso, começa a falir emocionalmente. É verdade. Mas eu acho que tudo tem muita ligação. A pergunta feita pelo Pablo agora há pouco ao Fábio, como que o pastor lida com isso, não é? E aí você disse, olha, se o pastor aceitar essa colocação de que ele é um semideus, de que ele é um super-homem, então vai ser difícil para ele, né? Se entender como ser humano. E aí eu acho que esse pastor que se coloca nessa posição de se sobrepor aos demais, né? Ele não encontra amigo que ele possa confiar. E é uma tentação que vem no coração dele mesmo. Exatamente. Porque as não pessoas necessariamente é declarada. Ele se percebe com aquela tentação de se sentir melhor do que a Até porque comunidade. ele não está sendo verdadeiro com ele mesmo. Exatamente. Como o Alexandre disse. Se ele não está sendo verdadeiro com ele mesmo, ele não vai ter confiança em nenhuma outra pessoa E que o ego vai apareça sendo diante inflado dele. pela situação ao seu redor. Porque às vezes o cara não quer perder membros, aí ele começa a criar uma performance. Ele vira um super-homem, Ele né? vira um super-homem. O Alexandre, Pablo, ele falou uma palavra assim, Jesus fala muito dessa palavra, né? A verdade. E pastores que iniciam o ministério com aquela ideia romântica de ministério pastoral, só pensando no lado bom da coisa, né? Que todo mundo gosta de ter o senso de pertença, né? Ser amado, querido pelas ovelhas, todos os pastores, padres, você é um grande gostam de receber, que isso é edificante, isso testifica a fé. Só que a gente tem que saber o equilíbrio disso aí. No mundo real. Agora, quando a gente observa alguns pastores tendo essa visão romântica do ministério, me parece que antes de fazer a sua pergunta, o que fazer quando o pastor passar por uma solidão, né, por um momento de crise? Para alguns, eles acham que o ministério pastoral não existirá solidão. Né? E quando a gente vai analisar o que as escrituras dizem, já está lá. Quem quiser viver piedosamente, quem quiser viver segundo o caráter de Cristo, será abandonado, passará por solidão. Né? E o C.S. Lewis fala uma frase muito interessante que ele diz, vou aplicar já a nós pastores não fomos chamados para sermos felizes. Nós fomos chamados para amar. O Alisson, é a diferença. O Alisson colocou aqui, não sei, com o tempo aí, me fale para eu não extrapolar, mas ele colocou aqui no outro bloco a respeito de um dos motivos que leva alguém à depressão. Então tem a solidão, tem a impotência, se você fica se sentindo totalmente sem forças para reagir e agir diante de uma situação, e tem o pecado. Ele falou do pecado. O salmista Davi, no Salmo 32, ele fala disso, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei, disse, confessarei ao Senhor. Enfim, ele vai dizer no final que ele foi sarado por Deus quando ele abriu a boca, quando ele confessou, quando ele abriu mão, quando ele abandonou aquelas práticas que traziam tristeza ao coração dele. Pecado traz depressão. E Fábio, quando alguém estiver bem dentro de uma depressão, a gente falou aqui que independente do ser humano, independente da fé do ser humano, a pessoa pode passar por depressão porque faz parte da enfermidade da alma. E como é que a pessoa sai? Qual o caminho da saída? Existe uma consciência que a pessoa precisa ter? Ou como é que a gente pode orientar o povo brasileiro agora a sair desse momento, a dar uma guinada? Porque as pessoas pensam que também ela adquire depressão da noite para o dia, não é. Isso é um processo que ela chega naquele momento. Para sair também imagino que seja também um processo. E esse processo, o que deve fazer? O que deve ser feito? Qual é a decisão a ser tomada para que ela saia dessa escravidão, dessa gaiola emocional que trava todos os lados da vida dela? Em primeiro lugar, tomar consciência da própria necessidade, né? Para toda mudança é preciso que haja essa consciência. Tomar consciência, essa é a minha realidade, e como consequência disso, o passo seguinte, que é procurar ajuda. Então, procurar ajuda profissional. Não adianta espiritualizar, nós não somos anjos, graças a Deus.
Se Deus me perguntasse, se Jesus me perguntasse, meu filho, você gostaria de ser o quê? Anjo ou ser humano? Ser humano. Sou muito feliz, não quero ser anjo, né? Lendo toda a tradição cristã da igreja, nós vemos a importância de alguns autores, como Ireneu de Leão, que insistem muito sobre a importância da carne. Deus nos deu um corpo, né? E com esse corpo nós vamos ressuscitar. Então essa dimensão da carne, nós não somos anjos. Então procurar ajuda profissional também, se for necessário.